Olá, queridos! Estamos de volta para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Nós queremos hoje falar de renúncias. O que nós devemos renunciar? Por que renunciar? Então nós convidamos você a estar acompanhando o estudo da palavra de Deus. E também nós já pedimos que você compartilhe este vídeo e que você deixe aí o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ative lá todas as notificações. É para quando tiver um vídeo novo você já ser um dos primeiros que possa receber. Ajude este ministério, que não é nosso, mas que é do nosso Deus. Vamos ajudar a propagar a palavra de Deus. Acompanhe o estudo neste momento. Vamos lá? Olá, queridos! Eu os convido mais uma vez a meditarmos na palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, onde lemos: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O título da nossa meditação hoje é Renunciando nossos direitos. No contexto anterior a esse verso, constatamos o apóstolo Paulo afirmando ter repreendido o apóstolo Pedro. E por quê? Por sua atitude em querer viver na condição que vivia anteriormente, ou seja, pelo cumprimento da lei e não pela fé em Cristo. Paulo afirma que o homem é justificado pela fé em Cristo. De outra forma, Cristo teria morrido em vão. Se pudermos confiar em outra forma de justificação que não seja pela fé no Filho de Deus, então para nós, Cristo morreu em vão. Então o apóstolo apresenta sua dependência de Cristo. Em primeiro lugar, ele diz: Já estou crucificado com Cristo. O próprio ato de estar crucificado implica em si mesmo uma situação de impotência, de estar subjugado e sem condições de agir livremente para sair de tal situação. Ao ser crucificado, Jesus e os malfeitores não puderam descer da cruz sem serem retirados de lá. Lemos em Lucas: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 39. O crucificado perde qualquer direito que possa ter. Assim, estar crucificado com Cristo implica que não temos direito de expressar nossa própria vontade para vivermos outra vez na prática do pecado. Pois o apóstolo João escreve: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. E para quê? Para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 e 8. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. Se Cristo é quem vive em mim, então o correto será que haja, entre aspas, um novo Cristo. E este novo Cristo deve viver em mim. E não posso viver na minha própria natureza pecaminosa. Se Cristo vive em mim, o corpo está morto. Assim declara a Escritura. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos capítulo 8, versículo 10. Não devemos cumprir a vontade da carne, ou seja, não podemos nos deliciar com o pecado, pois o pecado não terá domínio sobre nós. Ouça o que diz o apóstolo Paulo: porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, versículo 14. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz: vivo na fé do Filho de Deus. O cristão não vive por vista, pelo só acredito vendo, mas pela fé. Ele sabe que Cristo é perfeitamente poderoso para protegê-lo do poder do pecado, o poder de gerar a morte. Temos plena convicção de que estamos seguros em Cristo, que nos levará em segurança até a glória eterna, pois Ele mesmo é quem nos livra de toda a condenação da morte eterna. Paulo enfatiza aos irmãos em Corinto sobre Jesus Cristo, ouça, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Em quarto lugar, Paulo diz: Cristo me amou e se entregou por mim. O amor de Cristo nos constrange. Assim se expressou o apóstolo, dizendo: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A desse versículo. Por um breve momento, Cristo renunciou ao seu direito de divindade para habitar entre os homens em um corpo de pecado, sem ser um pecador. E isto para quê? Para destruir o direito daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E assim ele veio nos libertar do pecado e da morte, nos concedendo a liberdade, fazendo ressurgir em nós um novo ser. Por isso mesmo o apóstolo Pedro exclama: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Conforme vimos, não temos o direito de exercer o nosso direito de viver no pecado, pois fomos comprados por bom preço. O pecado causa a morte eterna. Vivendo nele, o homem estará perdido e condenado. O fato é que se uma pessoa nasce de novo, ela é uma nova criatura e pertence a um novo Senhor, devendo assim fazer a vontade desse Senhor. Assim não está mais em nós a capacidade de fazer nossa própria vontade, mas sim a vontade de Deus, pois lemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a realidade. Estamos crucificados com Cristo. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima oportunidade. E Deus abençoe a todos. Amém. É isso aí, amados. A vida cristã é uma vida de renúncias. Uma vida em que devemos renunciar os nossos desejos, as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Espero que eu possa ter contribuído com o seu crescimento espiritual e juntos possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, permitindo Deus. Obrigado.